Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a categoria, né, histórico, né, a categoria histórico é uma realidade, né, particular dentro da hierarquia, né, percebida pelo homem no ser, né? Então, quando a gente fala que algo é histórico, isso é uma coisa bem específica, certo? Onde a gente tem que encontrar exatamente, né, a que realidade nós estamos nos referindo com a palavra histórico, né? Afinal de contas, toda a história, quanto disciplina e etc., ela vai ter por objeto, né, o concreto, o individual, ou seja, aquilo que aconteceu em tal ou tal ocasião, para tal ou tal pessoa, em tal ou tal lugar, etc. e tal, certo? E a filosofia da história, ou seja, quando você vai filosofar, questionar, levantar perguntas sobre o que é o histórico, né, tem que ter em vista a sua particularidade, que é o homem, certo? Então, o histórico, aquilo que é histórico em vista do homem. Então, aquilo que é histórico está vinculado a uma atividade humana, né? E uma atividade genuinamente humana, que é a questão do homem ser um agente, certo? Autoral, a questão do homem ser um agente voluntarioso, né? Que delibera em suas ações, tem intencionalidade. Então, quando a gente vai falar da categoria do histórico, a gente tem que estar levando em consideração, né, justamente o seu objeto útil, que é o próprio homem, e sua atividade, né, que é justamente a, aquela atividade da consciência histórica que o homem, né, produz, né, que vai exatamente tornar possível o caráter histórico, certo? Então, como o homem é ponto de convergência entre as infindáveis forças cósmicas, né, que constituem a nossa realidade universal, né, ele vai perceber que o conjunto destas forças é exatamente a realidade histórica, ou seja, aquilo que tem caráter histórico, né, e o chama a contribuir nessa realidade com o seu ato deliberativo ou a sua intencionalidade. Então, de certa maneira, a realidade histórica, que é o conjunto das forças cósmicas, ela não é nada sem o homem. É, precisa o homem estar ali, né, para, de certa forma, tornar tudo isso possível. Né? Então, por isso que Deus fez o homem para contemplar a criação. Certo? Então, nesta realidade histórica, que vai se revelar a própria essência espiritual do homem e a essência espiritual do mundo que o homem pertence, né? E para tal ele tem que reintegrar os elementos desse mundo na unidade da sua alma, do seu eu mais profundo, certo? Então a história não é só, vamos dizer, uma disciplina, ela não é só uma coleção de dados ou de, né, informações, mas ela é uma atividade humana, certo? Que está presente tanto no homem quanto na própria realidade, mas na realidade de forma potencial, no qual o homem atualiza. Então, ele ao atualizar essa realidade histórica, ele torna ela viva nele. Ela tem que viver nele, né? Então, a história só por si mesmo, então é algo mais do que uma mera ciência, uma disciplina empírica, sei lá. A história é um mito, como diz lá o Nikolai Berdyaev, é um mito. Por quê? Porque é uma realidade profunda, íntima e misteriosa, é uma forma de discurso que visa expressar algo,
obscuro, misterioso, certo? Tentar exprimir uma realidade mais profunda. E essa atividade, né, que é a atividade humana, vamos dizer, de tentar compreender tudo que se passa com ele e com o mundo, é o que é o histórico, né? É o elemento histórico dentro de uma realidade. Tem que comportar, né, necessariamente a presença humana, né? Por isso que a gente diz que a criação é a história divina e o homem é aquele, vamos dizer, o leitor divino desta realidade. É aquele que expressa si mesmo, por si mesmo, aquilo que nele e no mundo é história.